tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão sobre Jorge Sena, escritor da casa. Eu começo por agradecer ao Comissariado Cultural da FEUP um honroso convite para moderar esta sessão. O prazer é redobrado, tendo como, digamos, intervenientes o engenheiro Joaquim Sarmento e o engenheiro João Lanas. Que queria só referir que estamos num ambiente, acho eu, apropriado. Toda esta mobília é do tempo ou até anterior ao Jorge de Sena. Certamente algumas das cadeiras o Jorge de Sena sentou-se. Isto era a secretária da sala 210 da Faculdade de Engenharia, onde o Jorge de Sena e o engenheiro João Lamas tiveram e o engenheiro Sarmento deu muitas aulas e com certeza também teve aulas como aluno, de modo que acho que o ambiente é apropriado para esta sessão educativa. Eu vou começar em uns breves 2 minutos por apresentar o nosso colega Jorge de Sena, antes de dar a palavra ao professor Joaquim Sarmento. O Jorge de Sena nasceu em 1919 e faleceu em 1978. Nasceu em 1919 em Lisboa, filho único, fez os estudos primários e secundários em Lisboa e, jovem, de 18 anos, tentou a admissão à Marinha Portuguesa e, para seu grande desgosto, e o pai, que era oficial da Marinha Mercante, falhou a admissão à Marinha da Guerra, digamos assim. Isto em 1936. É de referir que os primeiros poemas do Jorge de Sena são de 1936. A seguir, depois desse revés, frequentou os preparatórios de engenharia na Faculdade de Ciências de Lisboa e em 1940 ingressa na FEUP, juntamente com o engenheiro João Lanas, vindos de Lisboa, num grupo de lisboetas, ingressando na FEUP, tendo-se licenciado em Engenharia Civil em 1947, já com a tropa e o estágio, e também um ano de interrupção por doença, mas já com tropa e estágio concluídos. Viveu à altura, os quartos alugados, mas disso nos falará depois o João Lama, os quartos alugados em Feita, na Rua dos Bragas, Miguel Lombardo, etc. Em 1949, 3 anos depois da formatura, casou com Maria Messia, de Sena, que conheceu na Faculdade de Farmácia, e da qual teve 9 filhos. É de referir que Messia de Sena era, de facto, o nome de solteira Messia Lopes, irmã de Oscar Lopes. Especialista em literatura e escritor Oscar Lopes. Jorge Sena depois trabalhou em engenharia civil, como engenheiro civil, essencialmente na Câmara Municipal de Lisboa e na Junta Autónoma das Estradas, e teve uma dedicação cada vez mais intensa à escrita e às atividades de oposição à ditadura. Em 1959 participa num golpe revolucionário. Lembro que em 1958 foi um ano muito agitado com as eleições presidenciais, onde participaram Humberto Delgado e Américo Tomás. Pouco depois disso há um golpe revolucionário, a 12 de março de 1959, onde Jorge de Sena está implicado, e se esse golpe revolucionário tivesse sucesso, desse golpe seria um governo onde Jorge de Sena seria o Ministro das Obras Públicas. O golpe falhou. Imediatamente a seguir, o Jorge de Sena, já com alguns filhos, confesso que neste momento não posso precisar, porque em 1959 expatria-se com a família para o Brasil. Ensina a literatura portuguesa em 2 universidades e entre 1959 e 1965 tem uma atividade muito intensa, faz um doutoramento em literatura portuguesa sobre os sonetos de Camões e faz o concurso de livre docência, que corresponde para nós à agregação. Estava muito bem no Brasil, foi recebido de braços abertos pelos nossos irmãos brasileiros, mas, infelizmente para ele, e também para os nossos irmãos brasileiros, em 1964 há um golpe dos generais que instaurou uma ditadura e, pouco depois, o Jorge de Sena viu-se compelido a emigrar, desta vez para os Estados Unidos. Entre 1965 e 1970 ensinou na Universidade de Wisconsin e, entre 70 e a sua morte em 1978, na Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, onde foi professor catedrático de literatura. Morreu em 1978, com apenas 59 anos, cancro do pulmão, deixando 9 filhos. Em junho de 2009,
Mais precisamente no dia em que completaria 89 anos, o seu corpo foi depositado no Panteão Nacional, por iniciativa do Governo, depois de uma bonita sessão de homenagem na Basílica da Estrela, em que discursou um dos seus melhores amigos, o professor Eduardo Lourenço. Eu tive a enorme honra, nesse dia, de representar o diretor da Faculdade de Engenharia nessa cerimónia. E pronto, são em poucas palavras, para quem conheça menos, o nosso colega Jorge de Sena, está aqui o resumo da vida dele, e que eu lhe dava a palavra ao professor Joaquim Sarmento para nos descrever o ambiente, porque o professor Joaquim Sarmento foi professor do Jorge de Sena, não é? Assistente, não é? Assistente, docente, não é? E, portanto, para ver se nos poderia traçar um retrato desses tempos em que o Jorge de Sena frequentou como aluno na Faculdade de Engenharia. Porque, em começo, o que eu trago é de lembrar o que era a Faculdade de Engenharia no tempo de Jorge de Sena. Ao olhar para estas cadeiras, eu recordo de uma cena que eu começo até por referir essa cena, porque tem um certo efeito caricato. Estas cadeiras estavam no Salão Nobre, que então existia na Faculdade Técnica. A Faculdade de Engenharia começou por ser a Faculdade Técnica da Faculdade de Ciências. Entrava-se no corredor à direita, havia uma placa de ferro esmaltado, dizia Faculdade Técnica. Ao fundo do corredor, distribuíam-se algumas aulas da Faculdade de Engenharia. Isto em 1936. 1936. No fim do ano letivo anterior, ou já no ano 36, 37, nessa altura havia a preocupação de os países mais ligados a Portugal estabelecerem motivos culturais com o nosso país. Havia já a Sala de Cultura Francesa, que era o Pierre Rocard, que dirigia. A cultura alemã, que era o Friedrich Schirmann, que chegou aí sem falar português e que fez uma apresentação ao reitor, nessa altura, em português. E a seguir veio a Sala de Cultura Italiana. Reparem que estávamos em outubro de 36. Outubro, ou talvez julho de 36. Veio inaugurar a Sala de Cultura Italiana o Ministro da Itália em Portugal. Não sei como é que se chama. Fala só italiano. Eu lembro-me disto porque eu te ensinava a falar disto, mas mais tarde. Ao ver estas cadeiras pertenciam ao Salão Nobre da Faculdade Técnica. Havia o Salão Nobre lá em cima, ao cimo da escadaria principal. Mas quem virava para a direita para a tal Faculdade Técnica encontrava à esquerda, no corredor à esquerda, uma sala que era o Salão Nobre. Nós assim interpretávamos o Salão Nobre da Faculdade Técnica. Muita gente, muito mais gente, o sala era grande. A mesa formada, o reitor dá a palavra ao ministro e ele diz: pela primeira vez eu vi a expressão clássica do reitor. Signore, não, magnifico rettore, signore e signore, camarati. Não fazem ideia do que foi aquilo. Houve uma morte de uma pateada que se gerou naquela altura. Nós devia ter levantado a mão, camarati. E a ação não terminou logo, não é? Mas houve uma agitação que não imagina. Não imaginam. Só se chegou porque apareceram uns indivíduos, não sei como é que foi o Costa Reis, o António Rica e outros assim, que foram engabotados nessa altura. Os engabotados nessa altura também tinham essa piada. Aquela passa eram alguns engabotados. Mas nós no dia seguinte íamos visitá-los, para lhe mal juro. Não havia clausura, digamos assim. Nós fomos, vários de nós fomos visitar o Costa Reis, do António Rica, que foram mais tarde fundadores da EFA-SEC. Da EFA primeiro, que depois se associou à Charleroi, à SEC da Charleroi, e passou a ser designado por EFA-SEC. É engraçado isto. Depois está um bocado para fora e pronto, acabou. Na altura desta época,
Faculdade de Engenharia tinha como tributária a Faculdade de Ciências, naturalmente, a Faculdade de Ciências do Porto, e tinha também a de Lisboa e de Coimbra. Mais a de Lisboa do que Coimbra. Embora aparentemente a de Coimbra tivesse mais expressão. E explico porquê. Ora, na Faculdade de Ciências, os 3 anos preparatórios, as cadeiras propedêuticas, tinham no terceiro ano a cadeira de Mecânica Racional, que era com o Sarmento Leires. Sarmento Leires que era um excelente professor. Professor inesquecível. Aulas brilhantes, como eu nunca vi igual. Mas toda a gente fugia porque ele era muito exigente. Não é que a dificuldade da cadeira era grande, claro está, era uma cadeira dada com uma superioridade inesquecível. Mas eu também tive pena de não ir até Coimbra para conhecer o meio estudantil de Coimbra. Foi o Engenheiro Barbosa Abreu, que se lembram, não é? Foi o Mena Matos, o José António Ferreira Mena Matos. Foi a Vitória Abreu, que estava a casar com o Abreu, portou-se para Coimbra. E nós ficamos no Porto. A minoria ficou no Porto no terceiro ano. Depois, no quarto ano, começámos então o quarto ano, em 1936. Começámos ainda na Faculdade Técnica, mas, e aí até se deram coisas curiosas. Nós tínhamos um professor de desenho, que era o Vítor Hugo Machado. Ele era um bocadinho, ele tinha tido uma complicação qualquer profissional e tinha ficado desgostoso e ficou um bocado rude, um tratamento muito difícil. Não deixava ninguém entrar antes dele entrar na sala de aulas. Um dia estava o Roberto Pinho, que era meu condiscípulo, à espera dele, e quando ele apareceu, eu disse: faz favor entrar. Já estou lá. E eu disse: senhor, tenha cuidado comigo, porque eu sou muito torto. Eu sou muito torto. E foi lá dentro. Então eu explicava como é que faziam os seus utensílios a trazer para a aula. Isto e aquilo todo, lápis, mas coinor. O Mena Matos estava lá em cima, no anfiteatro, não se tinha percebido, estava um bocadinho distraído, e disse-lhe assim: como ser engenheiro? É o lápis coinor? Tenho aqui um. Ai, tem? Então me entrou. Era possível. E com o Engenheiro Abreu, eu sei de outra coisa curiosa. O Engenheiro Abreu tinha uma ascendência dos centros de desenho. Tinha preciosidades bibliográficas de desenho, o Engenheiro Abreu. E tinha uma preciosidade que eu não abandonava nunca, porque era uma preciosidade. Tinha medo de se chateasse. E só o Vítor Hugo dava só o desenho até dezembro, depois constipava-se e depois ficava em casa. E aparecia depois como presidente de júri dos exames de ciências materiais, veja lá. Ele ao centro, o Tito Ana Rodrigues deste lado, o candidato aqui, e o assistente daquele lado. E a presidir, nessa altura, os exames eram solenes, não é? Agora são testes. Antigamente não havia testes. Eu nunca, na minha trajetória universitária, nunca conheci testes. Que é uma dos tempos modernos. E as aulas, e os exames, então eram verbais. Havia exames escritos, mas não havia exames verbais. Quase nunca havia dispensa de exames verbais. Não havia mesmo. E os exames eram colados. Os exames de ciências materiais, com o Tito Ana Rodrigues, foram 20, 25 minutos, 30 minutos. Às vezes eu estava um bocadinho mais tempo e o Tito Ana Rodrigues começava logo a bater, para não interrogar mais. Mas o engenheiro Rui Barreiros tinha exames de 1 hora. Calculei 1 hora. Ele vinha derrotado. Era fins de julho, vinha derrotado da Faculdade de Engenharia. Eu geralmente trazia para cima o automóvel, tinha o automóvel lá embaixo na Praça do João I, ia para o João Domingo, trazia para cima. E um dia viu tão derrotado, disse: o engenheiro vem tão cansado hoje. Senhor, deixe-me. Eles sabem muito pouco, e depois não sei como é que posso interpretar isto. Veja lá. E ele apareceu-me lá um candidato, isto em topografia. Eu disse-lhe: olha, o senhor me faz favor, instala-me aí o titulito. Ele embaraçado, tal, em pé, reparei, e consulei, não sei montar o titulito.
Veja lá, então, se está a parte de saber isso. Não sei se. Então não montam tantas vezes o livro. Não sei. Então o que é que fez nas aulas práticas? Fui sempre porta-vida. No espaço da vida profissional, ao fim de um ano de fotografia, no fim só tinha tido interesse por porta-vida. Portanto, os tributários, as faculdades tributárias da engenharia eram o Porto em primeiro lugar, mas minorizado com a ida dos coimbrenses, os coimbrenses de retorno depois. Depois chegou a Mourinho, era um professor em Coimbra. Tinha fama e era um professor. Simplesmente era bonzinho. E as pessoas chegam lá e passavam. O Sr. Armendoeiros era muito rigoroso. O Sr. Armendoeiros, para lembrar uma história qualquer que se conta, eu posso invadir o tempo no medicinado. Havia um descendente do Essa Queiroz. Isto é capaz de ser demais. Um descendente do Essa Queiroz que escreveu um livro e depois mandou um facsimile ao Franco Pimenta, que era historiador, para ele escrever prefaço. Ao Franco Pimenta, passaram uns dias, devolveu o livro com esta indicação: os grandes homens deviam ser estéreis. Ao Franco Pimenta continuou a sua vida. E um dia qualquer cruzou-se com o Essa Queiroz, neto. No Chiado, ele deu-lhe um soco, atirou-lhe o chapéu ao chão e tudo mais. A polícia veio, identificou o Alfredo Pimenta. O senhor doutor, que era uma coisa da senhora que o atingiu, disse assim: não, eu só queria que ele escrevesse melhor. Já me perdi um bocadinho. Mas vamos lá ver. Portanto, isto era a propósito dos estéreis. Os Armendoeiros tinham um filho que era o Zé. E eu não sei se foi do seu curso. Eu digo, mas foi do seu curso, o Zé Beiras. Não, o curso anterior. O Zé Beiras era filho do doutor dos Armendoeiros, era o filho do Beiras. O Beiras, o Zé Beiras, tinha tido, tantos quantos eu tive em filhos, tinha 5 filhas e um filho. As filhas eram muito conhecidas no meio, eram condiscípulos das minhas filhas e eram conhecidas pelas filhas do Beiras, as netas do Beiras. Bem aquelas, ele dizia assim: eu em solteiro era o filho do Beiras. Em casado, sou o pai das Beiras. Não tinha conseguido ser ele próprio. Já morreu, coitado. Era a minha irmã, mas não. Mas, portanto, vinham os 7 da geração de Jorge Sena completar aqui o curso. Porque o técnico, sabia duas escolas de engenharia superior, que era o técnico e a escola de engenharia. Mas o técnico era hermético, era completamente autossuficiente. Não se entrava no técnico senão com uma admissão apropriada. Só com o Da engenharia do Porto vinham os de Lisboa, os de fora, vinham os de Coimbra recuperados e os de Porto propriamente. É curioso que os de Lisboa até maldosamente diziam assim: aquilo que encontraram o melhor no Porto, não sei se o Lamas pode confirmar isto, mas eu ouvia isso aos meus condiscípulos do mesmo ano, de Lisboa também, que eram os 7 ou 7. Aquilo que encontraram mais bonito, mais agradável no Porto, era o comboio rápido ao sábado para Lisboa. E a vista das devesas para o Porto, quando o comboio ia para baixo. Reforçavam ainda. Escutavam a faca e Era a vista mais bonita que havia nessa altura. Da engenharia. Em 1937, em janeiro de 1937,
portanto, no segundo trimestre do meu curso, e não falava engenharia. É o Tomás Dias, diretor, patrão, chamado o patrão, que andava a trintar, como se lembrará, as chaves. Ele visitava muitos laboratórios. Aqui eu lá ia ver o que é que se fazia, mas era interessante. E não era, enfim, não era muito dotado, mas enfim. Não era muito dotado. E então, até se dizia que quando ele andava sempre com os óculos assim, até se dizia que tinha miopia cerebral. É aí então, inauguraram a faculdade com um baile da bomba. Um baile de casaca, smoking casaca. Estou lá em casaca. O Matos já sabe como é que nós fazíamos o doutoramento antigamente. Não eram com vestes académicas, era de casaca. Perguntava, na manhã do meu doutoramento, perguntava ao Daniel Barbosa, que era cáustico. Daniel Barbosa era um espírito brilhante. Nós tivemos aqui muitos espíritos brilhantes. Não vou citar mais nenhum porque temo que fiquem muitos excluídos. Dona Barbosa, eu estava à espera do júri, a Dona Barbosa passou por mim e disse: "Oh, Sarmento, você como é que se chama? Como é que se sente? De manhã de casaca é um cadáver ambulante." Tu realmente, de casaca de manhã, só um cadáver, não é? Esta é só cerimónia. Então houve um baile em que o Tomás Dias exigiu, com todo rigor cerimonial. Estava na altura aqui com o almoço do Clube Portuense, Deus era o Ilundainho Carvalho, como é que se chamava aí? Era Carvalho Pontes. Ilundainho Carvalho Pontes, que era muito rigoroso também. É coisa do Zé Lábia Cardoso pertencia a esta geração. O Zé Cardoso também estava no fim do curso, à altura em que estou a falar. O Zé Cardoso não sei se não era de Lisboa, era do Rio Grande do Norte, mas não tinha pé para dança. Eu vivia muito bom. Aqui houve esse baile. Depois de contar umas anedotas. As senhoras que o baile decorreu sobretudo na sala da biblioteca. O projeto era do Manuel Fernando de Sá, mas ninguém sabia se o pavimento podia suportar o baile, o pavimento da biblioteca. Bem que andavam a fazer umas conspirações, então não conseguiram saber o que é que estava apropriado para o baile, lá fizeram um baile. Eu tomei naquela baile com canto e não sei o que mais. Perguntaram umas senhoras que perguntaram ao Sr. Diretor: "Sr. Diretor, este ano foi tão ríspido nos exames, diz que reprovou 80% de alunos." "Oh, meu senhor, deixa falar, 80% não eram deles." Daniel Barbosa. Daniel Barbosa era um menino brilhante. Já disse que tivemos aqui professores altamente figurativos, indivíduos do mundo. Daniel Barbosa trouxe aqui, no decorrer que ele permaneceu, quando eu cheguei aqui, ele foi meu assistente, professor assistente de materiais de construção. E nós, nessa altura, a composição do betão é 300, 400, 800. Lembra-se disso? 300 de cimento, 400 de areia e 800 de cascalho. Claro que havia umas recomendações do regulamento, era aquele diagrama Fuller, mas ninguém ligava aquilo. Dona Barbosa pegou na cadeira do material de construção e deu uma volta. Anteriormente era o Garrete. O Garrete, às vezes estávamos na aula e tudo fechado, mas depois do almoço assim um bocado pacífico, e passava um indivíduo pela rua adiante assim: "Antão era pastor, agora é professor." Ora bem, isto aqui é a propósito do Daniel. Daniel Barbosa chegou lá e fez uma operação. Começou a estudar e a projetar a análise granumétrica dos botões. A curva granumétrica do bolo meio. Que tinha os seus defeitos, mas
Enfim, durante muitos anos, a Faculdade de Engenharia se baseou na curva da Bolmeia. E poucos anos, alguns anos, porque a seguir veio cá o Cacô, o Albert Cacô, o grande Cacô, Albert Cacô, Rezol Cacô, Cacô Carizel, Matos Frontes, está a testemunhar o que eu estou a dizer. O Cacô era, em França dizia assim, quando havia uma dificuldade, on va demander a Cacô. Ele fez aí duas conferências. Há um desenho do livro dos Maciços Trozos e Cícero do Henrique Madrujo, que é uma figura que ele desenhou num quadro, numa das conferências que fez aí. O Albert Cacô era um infernal, realmente, e apresentou numa das conferências o critério da geometria de Fourier. O Fourier, antes de ser publicado o método dele, foi apresentado aqui na faculdade pelo Cacô. Fourier. Que era mais racional que o Galois, mais racional que o Galois. E vieram outros craques, veio o Calmanel, veio o Hermite, na geologia e também especialidade de Porto Mar, foi o Edgar Schultz, trazido aqui pelo Daniel Barroso. O Daniel Barroso era com uma projeção internacional grande, manograva bem as línguas e insinuava-se muito, ele recebia muito bem em casa dele, que era no fundo da Avenida Gomes da Costa. Ele vinha de bicicleta até ao Pinheiro Manso, não havia gasolina para os automóveis. Eu vou referir a isto porque interessa aqui, até pode despertar os jovens daqui, os jovens também. Eu tenho andado a pesquisar a possibilidade de repor aquilo que existiu durante a guerra. Durante a guerra nós tivemos a exclusão completa dos automóveis. Antes da guerra havia 3 automóveis, 4 automóveis. Era o Egito Titano Rodrigo, tinha um Anomag. Havia o Teixeira Verde, que tinha um Breguet, Ford Breguet. E havia o automóvel da administração dos Transportes das Nações, que trazia o Rodrigo Guimarães. Era diretor técnico. Depois disso, acabou tudo. Dona Barbosa, que não era, que tinha dinheiro e tudo mais, lembrou-se de instalar no automóvel, que era um Captain, um Opel Captain, um gasologênio. O gasologênio tinha a marca, era um sueco, marca Christian, com o qual eu e ele fizemos algumas viagens para Lisboa. Daqui para Lisboa, a aventura com o gasologênio, alimentado a gás pobre. Aquele um vegetal, aquele um salsa. Os ferros de vermelho antiga. Eu quando comecei a pensar naquilo que podia dizer aqui, eu lembro disto, mas então nunca mais falou do gasologênio. Ontem até procurei várias vezes para um amigo mais novo, que está ligado à Sacor, para lhes perguntar qual era a concepção calorífica da gasolina. Estabelecer o confronto entre o carvão vegetal e a gasolina. O Fernando a guiar. Mas não consegui e depois consegui por outra via saber qual era o poder calorífico da gasolina. Aliás, o que eu encontrei foi o poder calorífico do gasóleo, melhor ainda. E cheguei a esta conclusão de que o poder calorífico do carvão vegetal é apenas 3/4, cerca de 3/4 do poder calorífico do gasóleo. E nós podemos, com toda a vantagem, nós temos muitos eucaliptais aqui dentro. Podemos perfeitamente substituir a gasolina, o gasóleo, pelo carvão vegetal. E pensei assim, mas carvão vegetal, mas porquê que nunca ninguém, na era atual, se lembrou do carvão vegetal? Por poluição? Telefonei ao Inácio Martins, e quais são os produtos da combustão da gasolina. São anidro carbónico e vapor d'água. Tanto como carvão vegetal. O carvão vegetal é C, que depois com a água dá o CO, o gás pobre, chamado gás pobre, que tem uma capacidade calorífica de apenas 3/4 do valor da capacidade calorífica do gasóleo. Nós podíamos perfeitamente substituir o combustível líquido por combustível sólido das nossas florestas.
que era um jeito de muita gente, punhamos as pessoas a trabalhar na produção do carvão vegetal. Repara que eu até já fiz é uma pessoa que tem, quando é novo, é muito atrevido. Eu fiz uma conferência no cinema Guia de Ouro, há muitos anos, sobre o fabrico de carvão vegetal. Vi umas coisas e depois fui lá, porque eu estava ligado aqui a um organismo de coordenação económica, que era a Comissão Reguladora do Comércio de Carvões. Havia uma dificuldade enormíssima aqui em importar carvões, não é? Só em comboio, protegido, que chegava cá o carvão. Aqui a indústria tinha-se atrapalhadíssima com a sua elaboração. E então, entre outras coisas, começou a apresentar-se a hipótese do estou a demorar muito já. Os gasogénios. Um dia estava nessa reparação e telefone, já estava fora do serviço, eram 6h30 ou 7 horas, já estava sozinho. Telefone e assim, daqui é o Ministro das Finanças. Eu disse, bem, não vai para o Presidente, daqui é o Presidente da República. Onde é que o Sr. Fulano me indica para eu sair para amanhã para Lisboa uma casa que possa fornecer um carvão vegetal de boa qualidade? Senhor, eu não sei no momento, mas eu vou averiguar e amanhã digo alguma coisa. Então amanhã o meu chofer passa para ir buscar essa informação. Fiquei sozinho, assim, isto é uma partida. Quando eu era civil, o Sr. Ministro das Finanças cá, era o Conde de Lombrados. Como é que se chamava ele? Exatamente o Conde de Lombrados, que era tido... Não era o Valmontel. Não. Da Condessa de Lombrados, era filho da Condessa de Lombrados. Eu não sabia. Quem é que me ia levar? Vou telefonar para a Condessa de Lombrados, na Rua da Picaria. Telefona na Rua da Picaria. Sr. Ministro está cá. Está sim, senhor. Pronto, então está certo. Não foi brincadeira. É mesmo ele. No dia seguinte, lá veio o chofer, sabia onde é que eu podia encontrar o carvão vegetal de boa qualidade e já partiu. Carvão vegetal. Nós fizemos estas viagens a Lisboa sem contratempos nenhum. É preciso ter um bocadinho de paciência. A geração. Acender o fogão é para acender um fogueiro de sardinhas, não é? Mas é só isso, não há nada. Um bocado de manteiga moderna era capaz de se fazer coisas muito mais bonitas, não é? Já disse quase tudo. Engraçado. É que, assim, nós vivíamos. A minha geração viveu duas perturbações enormíssimas. Foi a Guerra Civil de Espanha e depois a Grande Guerra, a Segunda Mundial. A Guerra Civil de Espanha andava eu na Faculdade de Ciências, notamos que havia. Já a cena do italiano, do italiano, já foi oriundo de certa agitação política determinada pela Guerra Civil de Espanha. Mas depois, a Grande Guerra, eu formei-me no dia 31 de julho, última cadeira. Nós, antigamente, éramos obrigados a entrar logo na produção do estágio, não era o... Nós éramos escravos. Terminávamos hoje a parte escolar, ativa, e no dia seguinte tínhamos de apresentar uma guia de marcha para começarmos um estágio, que era um estágio com duração teórica, lá. Agosto e setembro. Depois encontrava-se de parte das instituições, havia sempre uma certa tolerância, não podemos ir em facilidades, porque realmente havia. Mas, enfim, quando eu acabei o primeiro mês de estágio, ou seja, no dia 31 de agosto, no dia 11 de setembro, há a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O jeito de correr hoje encontrei lá embaixo, vocês encontraram muitas vezes, depois de jantar no Real, e ele estava destroçado, meio está cedo, vou amanhã para Pinhel. E foi para Pinhel. Deixou aqui a cidade e foi para Pinhel. E estava a pensar que tudo isso estava perdido, o mundo estava perdido. Pronto. Foi para Pinhel. Inicialmente a guerra não tinha
vamos lá, não tinha indícios de muita felicidade, mas começou logo a ver-se a coisa em crescendo. E em 1940, não sabem o que foi aqui. Porque os alemães, para os quais estava preparada a linha de Maginot que estabeleceria naturalmente uma barreira intransponível, eles fizeram um bypass através da Holanda e da Bélgica e apresentaram-se em Paris num Blitzkrieg, como se chama então. Blitzkrieg é a guerra em relâmpago. Blitzkrieg. E houve o êxito por aí abaixo. A França ficou reduzida ao território oriental e começaram a aparecer aqui no Porto, particularmente, inúmeros refugiados da Europa. Franceses uns, belgas outros, holandeses, Principalmente judeus. todos quase judeus. E a maior parte era em francês que nós. Depois começavam a aparecer até neologismos em francês, não é? Começamos a ter contatos com uns com os outros e era frequente nós aparecermos ali pela Arcádia, a confeitaria Arcádia, não sei se ainda existe. Ainda existe. Oh, bonjour, Tomás, vai calar par ici. Então por aqui. Vai calar par ici. Encore bien que je vous trouve. Encore bien que je vous trouve. Ainda bem que te encontro. Esses refugiados faziam um movimento enormíssimo aqui, não é? O Porto viveu intensamente essas horas, não é? Porque eles permaneceram nas pensões, nos hotéis e tudo mais, à espera de um passaporte que não andasse para a América. Depois, vão rareando e concentraram-se em Caldas da Rainha. Caldas da Rainha foi um grande parque de concentração. O campo de concentração foi assim. Era mais fácil de os vigiar e vocês se foram lá. E assim foi. O Jorge Sena, eu não tive ocasião de o apreciar com vocês, eu estava na aula de manhã às 8 horas e ele aparecia enfiado no seu sobretudo preto, o azul escuro, e tinha sempre a sensação de que o Jorge Sena vinha diretamente da cama para a aula, vestia apenas o sobretudo para encobrir o pijama. Não sei se raciocina bem ou mal, mas eu tive a sensação. Era muito assim. Recentemente, vi uma coisa dele. Posso completar exatamente o nosso quarto. Ele tinha uma espécie de marquise ligada e através dela nós víamos a faculdade. E quando víamos a luz da aula acesa, o que é que nos levantávamos? Aquela base era a gato. É o seu relato como acontece essas coisas. Isto é o preço. O seu relato sobre o Sena é precioso. É precioso. O Sena, é curioso que eu só muito tarde é que o conheci. Eu encontrei-me, a última vez que encontrei o Sena foi em junho de 1956. Estava ele num táxi com o Carlos Cobreiro, tinham vindo buscar ao hotel, porque estávamos então a parar o congresso, não sei qual é o nome do congresso, da Associação Internacional de Pontos e Estruturas, que decorreu Lisboa, Coimbra e Porto. E o Jorge Sena estava a ajudar o Carlos Cobreiro, que era da Comissão Diretiva, que era da Comissão de Honra. O Cobreiro acompanhava sempre dele. Era um homem que não tinha ambições, ele tinha sido convidado por Ramos Oliveira e não aceitou. Não. E também depois do ensino dele, ele não aceitou-os. Ele não foi nem ministro da Cultura, ele disse, eu estranhei que não tivesse sido ministro da Cultura. Não quis. Então, desprendido de ambições. Ultimamente li uma coisa muito curiosa dele, li pouca coisa, mas li uma coisa muito curiosa que é uma tradução do inglês, Maurice Bering. O trono, o altar e o trono. O trono e o altar. O trono e o altar. E me parecia que aquilo não foi uma incumbência do editor. Ou teria sido uma incumbência do editor, mas ele aceitou-a com todo o prazer, não é? Porque reflete um pouco o espírito dele. A história é um romance histórico. Reflete o espírito dele. E pronto, já disse muitas coisas. Muito obrigado.
palavra ao José João Lamas. Enfim, colega, já estamos a saber, colega de quarto. Exatamente. Do Jorge Sena. Eu não fui professor, nunca fui professor e, portanto, não sei falar como falo recentemente. E, portanto, irei ler aquilo que lhe vou dizer. Mas antes disso, queria acrescentar ao que disse essencialmente duas coisas que me parecem curiosas. A primeira coisa é referir-me ao professor de Amorim de Coimbra. Fala-se hoje muito da questão do Sócrates ser engenheiro com um exame feito ao domingo. Ora bem, o doutor professor de Amorim em Coimbra fazia exames não só ao domingo, como no café. Para acrescentar a nota aos outra também a respeito dos gasogénios. Nessa altura, um aluno também aqui da Faculdade de Engenharia, mais velho que eu, mas que tinha sido meu colega ainda no Colégio Militar, que era o João Alves Soares da Albergaria, foi a primeira pessoa em Portugal que andava com uma moto com gasogénio. O gasogénio era maior do que a moto, ele lá atrás, não é? Ia daqui para Lisboa e vinha de Lisboa para cá de moto com gasogénio. Enfim, são duas coisas. Outra coisa que quero dizer é pedir desculpa porque, da maneira como irei pronunciar aquilo que digo, porque quando vinha agora no automóvel caiu um dedo aqui à frente. Mais uma coisa que acontece. Não é? Ora bem, como disse, eu escrevi porque, desde que me reformei, a minha atividade agora é escrever. E, portanto, foi mais um bocado que escrevi. Desculpem ser assim, não tenho, digamos, a facilidade que tenho os enfermeiros, nem o treino. Ora, em primeiro lugar, agradeço o convite que me fizeram para participar nesta sessão dedicada ao escritor Jorge Sena, na qualidade de colega que fui dele nesta faculdade. Como amigo, não podia recusar este convite. Hesitei, no entanto, sobre o que viria dizer. Para vos falar sobre a sua obra literária, não me sinto com competência, de todo. Faço por mim a análise interna, não exteriorizo nada. Sobre a sua vida no período universitário, já fiz uma palestra há uns 20 e tal anos, na sede da Ordem dos Engenheiros, repetida aqui no Porto, na sede da região Norte. Apresentá-lo outra vez não me agradava. Além disso, era impraticável pela sua duração de 1 hora e desnecessário por ter sido publicado com o título O Seno que eu conheci. Já agora posso mostrar, se quiserem. Assim. Está aqui de onde foi tirada a fotografia que está aí posta. Não é? O Seno que eu conheci, em separada do número de fevereiro de 1988 da revista Ingênio da Ordem dos Engenheiros, existente na biblioteca daqui da faculdade, onde pode ser consultado. Achei por isso que teria mais interesse dar-vos uma ideia de como é visto o escritor Jorge Sena por um colega da faculdade e seu amigo, sem entrar na análise literária da sua obra. Uma visão diferente, por certo, da que terá dele um seu leitor, um crítico literário, um familiar, um investigador, um seu aluno, um seu colega na docência, etc. Espero que o reduzido tempo de que disponho não me leve a apoucar tão talentosa figura. Há pelo menos... desculpe. Já estou preso o reitor do... Já estou cansado. Há pelo menos 5 personalidades distintas de Jorge de Sena. Jorge Cancena, o cidadão como tal registado. O Jorge, assim tratado pelos seus familiares e amigos mais íntimos. O Sena, como designado pelos colegas e a nível académico como eu. O engenheiro Sena, na titularidade da sua profissão oficial. Jorge Sena, insigne figura das letras portuguesas. Jorge Cancena, do seu nome completo, eu vou repetir um bocado o que disse aqui o Sr. Professor Matos Fernandes, desculpa. Jorge Sena, de seu nome completo, nasceu em Lisboa em 1 de novembro de 1919, dia de finados, facto a que atribuía todas as visitas que enfrentou. Sabe-me sempre assistir na minha vida, escrevia ele. Toda a sua infância e juventude sonhou ser oficial de marinha. Concorreu à Escola Naval com a média de 18 valores nas cadeiras dos exploratórios da Faculdade de Ciências de Lisboa
a mais alta de todos os candidatos, 18 na altura. Embarcou em 1 de outubro de 37 no navio Escola Sagres para a viagem de adaptação do curso segundo estava Dom Ronaldo Pereira, do qual era o mais novo, o mais classificado, o mais novo. Não foi admitido à Escola Naval por considerarem que tinha falta de desembaraço físico, o que foi apreciado por um irmão meu, que foi colega dele na viagem. Não foram admitidos também mais 3 candidatos, mas por outras razões. Foi o maior golpe da sua vida. Era a verdadeira vocação que me arrancaram, dizia ele. Poucos dias antes de desembarcar, escreveu uma carta à mãe para preparar e ao pai para aquilo que já pressentia que resultasse a apreciação realizada sobre si durante a viagem. Pensou então tentar seguir a carreira da Marinha Mercante. O pai, comandante desta Marinha, reformado por ter perdido uma perna por acidente, opôs-se terminantemente por considerar ser de nível inferior ao que desejava para o fim. Escolheu então seguir para a engenharia, para, como eu dizia, para prosseguir na vida um pouco mais do que se fosse formar-se em matemática. Enfrentou novo revés. A escola do Exército, em Lisboa, não o atraiu, porque não queria ser militar. E o Instituto Superior Técnico obrigava-o a entrar para o primeiro ano. Ou então, para não perder, ou então obrigava-nos a fazer os exames de todas as cadeiras que já tínhamos tirado na Faculdade de Ciências. Era assim. Era o senhor Eduardo Pacheco. Para não perder mais um ano de estudos, voltou à Faculdade de Ciências de Lisboa para tirar os restantes 2 anos dos preparatórios para o curso de Engenharia Civil aqui no Porto, nessa faculdade. Foi então passar a ser colega do Sena. Com ele, também eu tive que vir aqui acabar o curso, o que não deu para mal empregado. Viemos 7 de Lisboa, ia ser 1940 para a Engenharia Civil. A média que ele trazia dos 3 anos preparatórios era de 16 valores. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Ele e eu éramos os que tínhamos mais dificuldades financeiras, porque fomos viver no mesmo quarto numa organização de estudantes da Rua de Estufeita, bem perto da faculdade, que era então na Rua dos Bragas. As aulas eram um pouco atrativas, fastidiosas, porque muito expositivas, como era tão normal. Valeu-nos o facto de nos serem dadas, na maioria dos casos, por bons professores, como os engenheiros Bonfim Barreiros, António Rodrigues, Almeida Garrett, Correia da Luz, Correia de Barros, Pais de Aguilar, Ezequiel de Campos e Joaquim Sarmento, aqui presente e a quem tenho o gosto de rever e aproveitar para saudar novamente. A veia literária já estava com ele, acompanhava-o desde o liceu. Já tinha publicado 2 poemas, Desengano em 1936 e Nevoeiro em 1939, mas sob o pseudónimo de Teles de Abreu, baseado em nome de família, com receio da reação do pai, que era severíssimo com ele. Era difícil, por vezes, puxá-lo para as aulas, quando lhe dava um excesso de criatividade a que chamava a diarreia literária ou poética. Outras vezes, a dificuldade era em convencê-lo a ficar a estudar em vésperas de exames, em vez de ir para a tertúlia que tanto gosto lhe dava, como Alberto de Serpa ou Pedro Almeida Melo, na livraria de Tavares Martins, no fim da Rua do Esclero, no lado esquerdo de Cheiro. Lia muito, poesia, prosa, tudo o que lhe pudesse vir à mão, em português, francês e inglês, como o que aparecesse de novo nos escaparatos dos livreiros, sem desprezar os autores passados que às vezes relia. Ia tomando notas, muitas notas, num caderno apropriado que o acompanhava sempre, bem como um livro para ler. Nas aulas práticas de oficinas, chegava a pôr o livro em cima da bancada e a ler enquanto ia ali uma cabeça de madeira ou metal fixada no tronco. Todas as noites, já na cama, meditava sobre uma passagem que lia num livrinho de meditação intitulado Imitação de Cristo, que antecedeu o caminho do Sr. José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei e mais tarde canonizado. Sem ser todo ateu, nem sequer agnóstico ou descrente, nessa altura, viver no que se poderia chamar uma religiosidade angustiada. Ansiava por uma revelação de Deus diretamente a ele próprio, sem a mediação de ninguém nem de mais nada. Nem mesmo um Deus criado por ele. Mais tarde dirá para a sua noiva, próximo do casamento, que não pode pôr-se nem qualquer sentido, nem tem qualquer sentido, o problema da existência ou inexistência de Deus. A humanidade, a religião, encerra toda uma experiência milenária
da humanidade. A diferença está que a religião, para mim, dizia ele, embora não compreenda, embora compreenda e saiba muito bem o valor simbólico das cerimónias, não é esta nem aquela. Nenhum dos sete viemos juntos para o Porto e que continuamos muito unidos, tinha propensão para a atividade política. Fosse de que quadrante fosse, e havia germanófilos e comunistas declarados no nosso curso. Basta dizer que entrou para o nosso curso a Virgínia Moura. Discordávamos, embora passivamente, do regime que se estava a instalar em Espanha após o fim da Guerra Civil, condenando os morticínios que tinha havido de parte a parte. Éramos todos a favor dos aliados da Segunda Guerra Mundial, então em curso, mas com a brandura de quem desconhecia ainda a barbaridade dos extermínios dos campos de concentração. Ainda não tinha chegado cá a notícia deles. Relativamente à situação política em Portugal, tínhamos todos uma posição crítica, concambiantes entre nós, sem uma oposição frontal nem qualquer tipo de atuação concreta, o que era o mais normal, uma vez que a preocupação maior e mais generalizada era de que a guerra nos atingisse diretamente, embora a fôssemos sentir de forma indireta, na alimentação principalmente. O Sena não era um modelo de virilidade, mas estava longe de ser homossexual, como chegaram a insinuar, ou sequer maricas. Tinha às vezes atitudes ligeiramente efeminadas, vulgarmente observáveis em certos artistas, poetas, músicos, atores, etc., que eu considero como uma tradução cultural de uma sensibilidade espiritual especialmente elevada. Não passava disso. Não era muito saudável, especialmente quanto às vias respiratórias. A associação de uma mastoidite, uma rinite e uma sinusite, que ele designava por triite, fez com que perdesse o segundo ano por falta de problemas. Aproveitou para conseguir promover a publicação do seu primeiro livro, de poesia, intitulado Perseguição, nesse ano de 1942. Fez o segundo ciclo de curso ao Centro de Engenharia comigo, em Tancos, de agosto a outubro de 43. Aí podeu verificar diretamente a sua falta de desembaraço público. No ano letivo 43-44, quando eu já tinha acabado o curso, veio para o Porto tirar a Engenharia Eletrotécnica para a FEUP, o meu irmão mais novo, que ficou instalado com o Sena na pensão em que eu tinha estado com ele. Acabou parte escolar do curso desse ano de 44. Tanto eu como os meus dois irmãos, como vi, tivemos assim a possibilidade de contactar diretamente com ele. É curioso. Cada um começou nas suas férias. Começou um namoro com Maria Mécia Freitas Lopes, em novembro daquele ano, mas já em secreta incubação desde o final de 1940, 2 meses apenas após a sua chegada ao Porto. Em 45, cumpriu um ano de serviço militar obrigatório como aspirante oficial no Centro de Engenharia, no Regimento de Engenharia 2, em Lisboa. Teve dificuldade em fazer o último estágio do curso por pretender que fosse remunerado, como foi, atendendo a que tinha ficado com a mãe a seu cargo, o pai tinha falecido. Efetuou em novembro e dezembro de 46, na construção da barragem de Val do Gaio, próximo de Alcácer do Sal. Obteve a carta de curso no início de 47. A classificação não foi brilhante. 13 valores. A doença, a não consideração das notas das cadeiras dos preparatórios e a falta de aplicação dele contribuíram para isso. Não lhe faltava preparação nem capacidade intelectual. Faltava-lhe o interesse. Tinha seguido para a engenharia, dizia ele, por força das circunstâncias. Iniciou a atividade profissional como engenheiro em 48, com um estudo sobre trânsito para a Direção-Geral de Serviço de Nomeação da Câmara Municipal de Lisboa, como professor de serviço durante pouco tempo. Foi depois admitido na Junta Autónoma de Estradas, tendo integrado o gabinete da Ponte sobre o Tejo, atual Ponte 25 de Abril, da qual foi secretário. É curioso, já agora posso dizer, a ponta que chamavam Ponte Salazar nunca teve esse nome, a não ser escrito lá. Não há documento nenhum oficial que desse à Ponte Salazar o nome de Ponte Salazar. É agradável. Não sentia pela engenharia a paixão que teve pela marinha, pela poesia ou pela mulher com quem casou. Em março de 48, passou a ser Mécia de Sena, que muito estima e por quem muito com uma grande admiração. Já agora posso acrescentar Mécia de Sena, que nasceu com o nome de Maria Mécia Freitas Lopes, era conhecida antes de entrar para a faculdade como Mécia Lessa. Porquê?
porque era filha do Armando Lessa, compositor de música popular e investigador de música popular portuguesa. Ela e o irmão Oscar Lopes eram os irmãos Lessa. Em abril de 54 foi convidado para chefe de gabinete do Ministro das Obras Públicas, engenheiro Eduardo Rantes Oliveira, e recusou o convite, como já disse o engenheiro Tânia. A sua atividade literária continuou. A engenharia, a poesia enfrentou-se em mim, o seu círculo cultural aumentou muito, então em Lisboa. Alguns ao conhecê-lo pessoalmente ficavam admirados porque esperavam que fosse muito mais velho. Atenderam ao seu conhecimento. Em vez da profissão que exercia, o desejo dele era o de poder dedicar-se exclusivamente à atividade literária. Ansiava por uma carreira de professor na Faculdade de Letras, mas as leis e a mentalidade do país não o consentiam. Numa deslocação ao Rio de Janeiro, em agosto de 59, para o Congresso Luso-Brasileiro de Estradas, em que estava inscrito pela Junta Autónoma de Estradas, foi desafiado, se é que não tinha sido já antes, para ir lecionar Teoria da Literatura como professor contratado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, em São Paulo. Viu nisso a realização do seu desejo, embora não como queria, como que fosse cá, mas numa universidade brasileira, e resolveu não regressar a Portugal. Ainda tentou, mesmo a partir de lá, obter uma licença sem vencimento como medida de segurança, o que não conseguiu porque não era consentido a ninguém na altura, mesmo sem ser para sair do país. Fez deslocar a família para lá em outubro, com 7 filhos, aos quais acrescentou 2, mais 2. Assim acabou a sua relativamente curta atividade profissional de engenheiro, 11 anos apenas. Transferiu-se em 61 para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araguara, em São Paulo, para lecionar literatura portuguesa e um curso de literatura inglesa. Em 63, tomou a nacionalidade brasileira para poder prestar provas para docente em letras e docente livre da literatura portuguesa, que realizou em outubro de 64 com distinção de louvor. Em 67 deixou o Brasil, onde a situação passou a não ser muito do seu agrado, como foi referido, e fixou-se nos Estados Unidos da América como professor catedrático do Departamento Espanhol e Português da Universidade de Wisconsin, onde já vinha deslocamos desde 1965 como professor visitante. Transferiu-se em 70 para a Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, como professor catedrático efetivo, sendo nomeado chairman do Departamento Espanhol e Português e do Programa Interdepartamental de Leitura Comparado da Universidade em 1974. Deslocou-se mais que uma vez a Portugal, nunca tendo afastado a ideia de voltar em definitivo, mas apenas nas condições que ele achava que lhe eram devidas mais do que merecidas. Tal não aconteceu como ele esperava, após o 25 de abril de 74, o que o deixou desolado. Apenas foi convidado para a cerimónia de comemoração do dia 10 de junho de 77 na Guarda e condecorado pela Ordem do Infante, o que não o satisfez completamente. O Sena, espiritualmente, era irrequieto, inconformado, insatisfeito, sentia-se irrealizado, ou pelo menos não completamente realizado, e não compreendido, nem capaz de fazer compreender completamente. Não era humilde, nem soberbo ou arrogante, mas vaidoso e orgulhoso do rosto que reconhecia ter. Não se mostrava assim, no entanto, para com os colegas. Tinha um ar circunspecto, mas simultaneamente sentido de humor. Em certas circunstâncias, chegava a ser calmo. Quem envolvia com ele, pelo menos por seus 20 anos, podia perceber-se já de uma cultura literária excepcional e atualizada, tanto da Liga Portuguesa como francesa ou da inglesa, e invejável pelos mais idosos solteiros. Muito inteligente, era espantosa a sua capacidade de apreensão e de correlação das coisas, dos fatos, das ideias e dos sentimentos, no espaço e no tempo, e a consequente lucubração e elaboração analítica e crítica. Demonstrava nitidamente uma autêntica vocação para a criação literária, com todos os atributos que ela pode encerrar em si. Inclinação, tendência, chamamento, predestinação, talento, apesar de ter que estar empenhado nas ciências da engenharia, que não deixaram de influir, como se verificou depois, para a sua valorização integral como estudioso das letras e como escritor, dando-lhe uma visão global mais alargada e uma soma de conhecimentos que pôde e soube utilizar e que de outra forma lhe seriam mais difíceis de obter. Dizem-se muitas inverdades sobre Jorge Serra. Há pessoas que consideram como resultado de perseguição política certos factos da sua vida, como sejam a exclusão da admissão à escola naval,
o atraso na realização do último estágio do curso, o retardamento da conclusão do curso, o serviço militar, a ida para o Brasil, etc, etc. Todas essas atribuições são infundadas, como facilmente se verifica pelo que disse atrás. Pode ser analisado o que eu disse para chegar a essa conclusão. Mas pode ser que depois, aí, possa ter tido atividade política. Até aí, a ponto de, digamos, marcá-lo, não havia. A meu ver, é um mau serviço que se presta a Jorge Sena o carregar-se na tecla da política com a intenção de o enaltecer. O valor da sua obra não precisa disso. Pelo contrário, ela vai por si mesma, os seus conceitos, mesmo políticos, mas não para a política em si. Infelizmente, o que muitas vezes fica para a história, com H, são as histórias, com E, fantasiadas pelos que se dizem historiadores. Jorge Sena deixou-nos um conjunto numeroso de obras, produzidas nos 40 anos de exaustiva atividade de pesquisa e criação literária, diversificada e valiosíssima. Posso dizer que ainda hoje, há 2 dias, recebi uma carta da viúva dele, a Messia, com quem eu mantenho correspondência, e quem sou muito amigo, que justamente diz isto. Ainda tem coisas para publicar no marido. E fica, ainda está na América e ainda não vem para cá enquanto não tiver tudo publicado daquilo que ele produziu. Poesia, teatro, ficção, correspondência, tradução, crítica, ensaio, incluindo estudos caminhando muito valiosos, além da docência e de conferências. Desculpa, isto é uma alergia agora deste tempo. Jorge Sena faleceu em Santa Bárbara a 4 de junho de 78, com menos de 100 anos e com tanto que o seu talento tinha ainda para nos deixar. Antes de terminar, vou ler-vos os versos que ele escreveu sobre mim para o livro assim de curso, que aliás não chegou a ser publicado, o que faço pela primeira vez em público. É a primeira vez que vou ler em público isto que vou ler. Eu, visto pelo colega Sena, agora é ao contrário. O nada o faz vibrar, estágio que seja, mas se a música soa, música da boa, que à moderna falta melodia. Ninguém há que o veja senão calando a todos, mesmo como almoço, e eu sem a fantasia, calado ele também. Só é local. É Brahms, é Beethoven. Bem sei, não é. Música é, isto é. Então se é música acertei. 30 lugares ou mais por eles esperam, apenas um deseja onde o amor adeja. Serão os outros só para desfastio. E para categórico ostentar-se o seu sábio vocear, a cujo som gracioso os corredores veneram. Da religião nem por nada não faria. Não quer ter questões com a companhia. Nota. Ouviram um dia um burburinho. Desviei-me do caminho. Fui ver o que era. Perguntei. É incrível, não sabe? Não sei. Pois levamos já para o museu. A mim? Qual? Aquele Sandeu. E porquê? Eu estava sobre Sandas. Porquê? Não conhecia o Lamas. E agora termino com uma pergunta que nunca vi feita e muito menos respondida, nem sequer por ele. Se tivesse entrado para a escola naval e seguido a carreira de marinha, será que viria a ser como foi o insigne escritor Jorge Sena, que evocamos aqui hoje, e a produzir a extensa e valiosíssima obra que nos deixou? É uma pergunta que deixa em suspenso. Obrigado, Luís João Lagas, por este retrato que nos deu multifacetado do nosso colega Jorge de Sena. A sessão está atrasada, mas há com certeza alguns colegas da assistência que queiram dizer algumas palavras sobre Jorge de Sena, ou sobre a obra literária de Jorge de Sena. Eu abriria agora para um curto período de intervenções aos colegas que estão presentes nesta sessão. Sobre a obra de Jorge de Sena, sobre a obra ou sobre a personalidade de Jorge de Sena, algum dos presentes quer fazer alguma intervenção? Enfim, eu posso dar aqui
falando aqui alguma coisa sobre a obra de Jorge de Sena, que enfim, isto aliás foi este honroso convite que me fizeram, foi até um pretexto para eu ler mais algumas obras que não conhecia de Jorge de Sena. E um aspecto que eu gostava de salientar é o seguinte, é que ao contrário, enfim, alguém que viveu a grande parte da sua vida em condições de ditadura e de censura, uma coisa que me surpreendeu bastante foi que uma boa parte da obra dele, em particular romances, o famoso romance Sinais de Fogo e uma série de contos, eram de facto impublicáveis na altura em condições de ditadura. Por exemplo, o romance Sinais de Fogo, que pertencia a uma trilogia que ficou inacabada, uma trilogia que se chamava Monte Cativo, porque residiu perto da Rua de Monte Cativo, suponho, Rua de Monte Cativo no Porto. Esse romance Sinais de Fogo, que eu tenho aqui. Não residiu, mas ia lá. O romance Sinais de Fogo é passado da Figueira da Foz, na altura em que, no mês de agosto, em que se iniciou a Guerra Civil de Espanha. Esse romance é completamente impublicável. Eu diria por duas razões. Quer por razões políticas, a censura nunca permitiria que coisas daquele teor fossem publicadas, mas também porque a moral vigente considerava ferozmente obsceno. Não é? De facto, a escrita do Jorge de Sena, nesse aspecto, também é muito livre, não é? Muito erótica, muito explícita, muitas vezes. E portanto, estes dois aspectos da escrita... Autocomprometedora. Exatamente, autocomprometedora. Pois, porque nós vemos que este romance tem muito de biográfico, aliás, muitos dos contos dele. Portanto, é um aspecto interessante, que é alguém que portanto, vive longe da pátria, que tem com a pátria uma relação de amor-ódio compreensível, não é? É a pátria madrasta para ele, teve de se expatriar, que, entre as outras coisas, é um escritor, mas que muito do que escreve, naquela altura, é impublicável, e ele, obviamente, na altura em que o escreve, não tem perspectiva de que aquilo em vida dele seja publicável. Obviamente, não havia naquela altura perspectiva do fim da ditadura. Portanto, este aspecto, que aliás o distingue de muitos outros escritores da geração dele, não é? Muitos escritores da geração dele, nós habituamos a ler e a ler as entrelinhas. E havia ali um estilo de escrita, os escritores, digamos, a grande maioria, enfim, adversos da ditadura, mas que tinham de viver da escrita, eram escritores, muitos deles viviam cá, e, portanto, o que escreviam tinha de ser publicado, e, portanto, a mensagem, alguma coisa até da beleza da mensagem que eles queriam transmitir, era subliminar, porque se fosse demasiado explícita, a censura não permitiria. Inclusivamente, alguns deles apuraram, os contemporâneos apuraram de tal maneira essa escrita, que inclusivamente deu-se o 25 de Abril e tiveram até dificuldade em adaptar-se às novas condições. Por exemplo, um exemplo que me ocorre é o José Cardoso Pires, que teve o apogeu daqueles livros imediatamente antes do fim da ditadura, e que depois houve alguns anos em que nós, os fãs do Cardoso Pires, estávamos à espera de mais um livro, e ele, como se diz no ténis, tinha perdido a mão, não é? Porque as condições eram outras e ele estava habituado. Mas o Sena não. De facto, o Sena tinha esta perspectiva, que é surpreendente, de escrever o impublicável à altura. Não é? Outro aspecto que também é curioso, e vou terminar a intervenção, é aquela... Muitas vezes ele era confrontado com a surpresa de como é que o engenheiro civil era escritor. Não é? E ele tem uma frase, cito de memória, não estou a citar ipsis verbis, que nas faculdades de letras o que se aprendia não servia nada para escrever, não é? Pronto, e de facto, ou seja, com certeza que a maioria dos escritores eram pessoas formadas em letras, mas se a gente pensar, não consta que o Camões tenha frequentado a Universidade de Coimbra, não é? O Pessoa tinha um curso comercial, o Saramago tinha o 5º ano do liceu, não é? Para só passarmos por aqui. Não é? Portanto, não surpreende que alguém licenciado por esta ilustre casa, não é? tenha atingido o estatuto que atingiu como escritor.
Não sei, isto foi uma espécie de incentivo à participação da plateia, digamos assim. Se me dá licença, na personalidade, desculpe, está na dona alguém. Estava uma pessoa a pedir alguma intervenção. Peço desculpa. Não, por favor, depois faço a pergunta. É só um apontamento quanto à personalidade do Jorge Sena, que está relacionado com aquilo que o colega Lamas dizia que ele trazia muitas vezes, ou geralmente, no bolso, aquele bolso enorme do sobretudo preto, aquele livrinho que os católicos conhecem de imitação de Jesus Cristo. Sim, mandava sempre com ele. E ainda a Bíblia, A Bíblia. o Velho Testamento. Ora, quando ao Velho Testamento eu tenho a impressão de que dou uma interpretação a isso. O Velho Testamento é fundamentalmente um livro de poesia. Fundamentalmente, em alguns capítulos, em alguns livros do Velho Testamento, há poesia. A poesia que salvou Camões e os Lusíadas